Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu vou falar sobre uma trilha sonora de um filme, com vários artistas, não é um único artista que compôs a trilha sonora, de um filme aí da virada da década de 60 para a década de 70, ele foi lançado em março de 1970, e um filme de um cineasta reconhecidamente genial, porém que foi muito apedrejado na época em que foi lançado. Estou falando da trilha desse filme aqui, Zabriskie Point, do Michelangelo Antonioni. Então, como eu falei para vocês, o Antonioni lançou esse filme em 1970, que seria um olhar dele, a visão dele sobre a contracultura americana, em especial a californiana, e também falando um pouco sobre aspectos políticos também, sobre tensões sociais e tudo mais. Porém, ninguém gostou desse filme na época que ele foi lançado. Ele foi apedrejado, tanto pela crítica mais comercial, tanto quanto a crítica underground também. E uma das principais reclamações foi a atuação muito ruim dos atores principais, que é o casal do Mark Fratchett, que é o nome do ator, que nunca tinha atuado na vida, nunca tinha feito nenhum filme, e logo começou como protagonista, e a Daria Halprin, que tinha feito só um documentário, tinha participado do documentário, e eles tinham muito pouca experiência em atuação. Então, grande parte das críticas foram por causa da atuação deles. Mas a trilha sonora, essa sim foi bastante elogiada na época, apesar de ser meio que uma coxa de retalhos, mas o resultado ficou bom. Mas também representou dor de cabeça e frustração para uma banda importante da qual eu vou falar daqui a pouco. Então, como eu falei para vocês, o filme foi lançado em março de 1970, a trilha também, e essa banda que eu falei que teve esse momento de frustração, de tensão, era o Pink Floyd. Então a ideia inicial era que o Pink Floyd fizesse a trilha sonora completa do filme. Para isso eles ficaram cerca de um mês em Roma, ali compondo, ensaiando e mostrando as músicas para o Antonioni. Eles já tinham uma certa experiência com trilhas sonoras. Eles fizeram parte da primeira vez que eles tiveram contato aí com trilhas sonoras, foi ainda com o Syd Barrett. Eles participaram da trilha do documentário Tonight in Black Soul Make Love in London, de 1966, se não me engano, 66, 67, não tenho muita certeza disso agora, mas eles não eram os únicos, não era uma trilha sonora só deles. A primeira trilha sonora que eles fizeram do início ao fim, até hoje não foi lançada comercialmente, e se trata do filme The Committee, que é de 1968. E o Pink Floyd, já com David Gilmour, foi uma das primeiras, um dos primeiros trabalhos com David Gilmour na banda. E essa trilha acompanha esse filme, que foi um filme que foi lançado teve uma circulação muito restrita. E ele está inclusive na caixa The Early Years, que eu já fiz o unboxing dela aqui no canal. Mas é um filme que passou batido na época, é muito curto também, não chega nem a 1 hora de duração. E essa trilha nunca foi lançada comercialmente. Talvez seja um dia, espero. E a primeira trilha que o Pink Floyd fez, que foi lançada comercialmente, eles lançaram como o terceiro álbum deles, é a do filme More. O filme se chama More e a trilha sonora também chama More. É um filme de 1969, a trilha foi lançada em julho de 1969, e um filme do Barbra Streisand. E então, os Zabriskie Point seria mais um trabalho do Pink Floyd com trilhas sonoras para filmes. Porém, após cerca de um mês trabalhando ali em Roma e mostrando o material deles para o Antonioni, ele rejeitou quase tudo. E ele decidiu que pegaria algumas músicas do Pink Floyd apenas, mas não aproveitaria o material total. Então, isso deixou a banda bastante frustrada e decepcionada, em especial Roger Waters. E ele só usou 3 músicas. E vale lembrar que as músicas não foram lançadas na época, apareceram em vários discos piratas, em vários bootlegs, e às vezes com nomes que nem foi a banda que intitulou assim o nome das canções. Provavelmente é os próprios confeccionadores desses bootlegs aí no caso. E também
Eu vou destacar aqui que uma das canções que deveria fazer parte da trilha sonora, que seria tocada durante um protesto estudantil que termina com violência policial, era um melancólico tema instrumental do piano do Richard Wright, que depois a banda guardou na manga e reaproveitou isso no disco The Dark Side of the Moon e se transformou em Us and Them. E nesse filme também algumas canções apareceram no filme, mas não apareceram na trilha. É o caso de You Got the Silver, dos Rolling Stones, que tinha aparecido no Let It Bleed. E também So Young, que fecha o filme, uma música do Roy Orbison. Essas duas canções não apareceram no filme. E também uma outra curiosidade sobre esse filme, o Antonioni sondou os The Doors também, e eles compuseram uma música para esse filme, porém que não foi utilizada. Nem aparece no filme, nem na trilha. Mas apareceria no último álbum do The Doors, no LA Woman, que é L'America. Agora, então, o que tem nesse disco, então, já que o Pink Floyd não fez toda a trilha sonora, o The Doors não foi usada, os Rolling Stones tem uma música, mas não está na trilha, nem a do Roy Orbison. O que tem nesse disco, então? São 11 canções, inicialmente. Aqui, isso aqui é uma versão estendida, de 1997. Eu vou falar tem 2 discos, mas o primeiro é o disco original. Então aqui, essa é a capa original, a Daria Halpern e o Mark Fratchett aqui. E, então, falando aqui do primeiro disco, que é o disco original, abre com a música do Pink Floyd, que também abre o filme, os créditos iniciais de abertura, iniciais. Um tema instrumental bem pulsante, com uma percussão bem tribal, e alguns diálogos no fundo meio que incompreensíveis, alguns trechos de filmes também, e é chamado de Heartbeat Pigmeat. Eu gosto dessa canção, apesar de ser mais uma vinheta, mas ela tem uma pulsação, uma energia, uma música meio tensa. Eu acho que combinou bem com a abertura do filme. Vale lembrar que eu não assisti a esse filme, portanto não vou dar nenhuma opinião sobre ele, porque não tenho como, porque eu não assisti. Não sou um cinéfilo, na verdade. Então, depois de Heartbeat Pigmeat, do Pink Floyd, vem uma canção de uma banda chamada Kaleidoscope, uma banda californiana, chamada Brother Mary. O Kaleidoscope é uma banda que já tinha 3 discos na época, que foi lançado essa trilha sonora, porém essa canção foi composta especialmente para o filme, então ela não está em nenhum outro disco. Eu particularmente não gosto muito, eu acho um country rock bem genérico, bem meia boca, nada que lembra os clássicos do country rock como Crazy Horse, Neil Young, por aí. Eu acho uma música meio anêmica. Depois temos um trechinho de pouco mais de 2 minutos de Dark Star, a clássica canção aí do Grateful Dead. É a versão que está no disco Live Dead, mas no disco Live Dead, que é o primeiro álbum ao vivo do Grateful Dead, Dark Star tem mais de 23 minutos. Aqui pegaram um trechinho do meio da canção, de pouco mais de 2 minutos, e inseriram aqui. Mas valeu muito a pena. Depois a quarta canção aqui é a segunda contribuição do Pink Floyd para o disco. Também um country rock, também chamado Crumbling Land, que eu considero sinceramente uma das menos inspiradas faixas da carreira do Pink Floyd. Nada de especial nela. E até o David Gilmour chegou a comentar numa entrevista que ele não sabe porque o Antonioni escolheu essa música deles, porque ele já tinha entrado em contato com bandas americanas de country rock e qualquer um poderia fazer isso melhor do que eles. Mas enfim, ele escolheu essa também. Depois a quinta faixa é um standard da música americana, uma música aí composta no final da década de 40 por um cantor de country, música country raiz, que é o Pee Wee King, mas cantada aqui pela Patti Page, uma famosa, na época, cantora americana, principalmente na década de 50, ela era a mais famosa cantora americana. É chamada Tennessee Waltz. É uma música bem standard, aqueles standards de música americana mesmo, e é considerado o hino do Tennessee, o hino informal do Tennessee. É um contraponto interessante. As músicas mais psicodélicas, mais experimentais, aqui é uma música bem quadradona, mas uma música com uma melodia muito bonita. Depois temos a sexta canção aqui, também um country rock aqui, mas não do Kaleidoscope, mas de outra banda americana, que é o Young Bloods. Tem aqui Sugar Baby, é o nome dessa faixa.
E ela já tinha sido lançada num disco de 1967 chamado Earth Music, e acho bem melhor do que a Brother Mary do Kaleidoscope. Ela tem mais punch, ela tem mais pegada, não é anêmica assim. Eu já acho uma música, apesar de ser até um pouco mais um country mais tradicional, mas ela é mais vibrante, eu considero, pelo menos. Depois temos aí a 7ª canção, que eu considero o ponto alto do disco, um dos pontos altos do disco, que é um instrumental só de guitarra, do Jerry Garcia, não com o Grateful Dead, que ele está sozinho, chamado Love Scene. Pouco mais de 7 minutos, de uma linda improvisação instrumental de guitarra. É a cena, não à toa, é a cena que existe aí os atores principais tendo uma relação no meio do Zabriskie Point, que fica no Vale da Morte, na Califórnia, no deserto. E é simplesmente maravilhosa. Só guitarra e mais nada, e nem precisaria ter mais nada, porque o Jerry Garcia imprime ali toda a melancolia, todo o sentimento ali de delicadeza que a música exigia. E depois temos aí, inusitadamente, uma canção estilo country raiz mesmo, bem raiz, de um cantor de country chamado Roscoe Holcomb, que aqui é mais banjo mesmo, não é nem guitarra, é banjo. E chama I Wish I Was a Single Girl Again. É uma música mais curtinha, mas é o tal do country apalachiano, chamado também. É inusitado. Eu gostei do resultado, eu gostei ali, mas eu gostaria de saber a opinião desses artistas, tanto da Patti Page ou do Pee Wee King, que compôs Tennessee Waltz, como do Roscoe Holcomb, ele que compôs essa música mesmo, sobre terem sido incluídos na trilha de um filme que critica abertamente os Estados Unidos, o imperialismo americano. E eles já são, ou pelo menos eram artistas mais tradicionais, então não sei qual foi a reação deles. Quando essa trilha saiu, todos esses 3 estavam vivos, em março de 1970, tanto o Pee Wee King, quanto a Patti Page, quanto o Roscoe Holcomb. Então eu gostaria de saber mais ou menos o que eles acharam. Depois a 9ª canção, a gente tem novamente uma faixa do Kaleidoscope, também composta especialmente para essa trilha. Um instrumental aqui chamado Mickey's Tune, um pouco melhor que Brother Mary, mas também nada de outro mundo, mas é uma interessante faixa onde principalmente o violino domina, um duelo de guitarra e violino. Depois o segundo ponto alto do disco é a 10ª faixa, que é de um violonista americano, de música folk americana, chamado John Fahey, e é chamado Dance of Death. Também é um trecho de uma música maior, extraído de um álbum de 1964, chamado Dance of Death and Other Favorite Plantations, também instrumental, maravilhosa, também só no violão, também, ele tem uma coisa assim, eu sinto alguma coisa assim de... como se fosse dança da morte, né? Como se fosse o último ato de alguma pessoa, talvez até que precede um suicídio, talvez, não sei, eu vejo algo como desse tipo. E o John Fahey, ele também foi para Roma, ficou bem menos tempo que o Pink Floyd, mas ele também foi para Roma para conversar com o Antonioni, e o Antonioni queria que ele musicasse a cena de amor que acabou ficando com o Jerry Garcia. Só que o John Fahey queria ver o filme inteiro e o Antonioni não deixava, ele só passava essa cena para ele ver, e isso acabou irritando o John Fahey. E no fim, todo o material que ele tocou ali em Roma, acabou não sendo utilizado, foi utilizado um trecho dessa canção que estava num álbum já gravado. E o álbum original fecha com o Pink Floyd, aqui com uma releitura de Careful de The Axel Gene, aqui reintitulada como Coming Number 51, Your Time's Up, que aparece numa cena antológica do filme. Essa cena eu vi no YouTube, eu não assisti ao filme inteiro, mas essa cena eu assisti no YouTube, que é de uma casa no meio do deserto explodindo, e realmente plasticamente ficou muito bonito. Essa versão eu acho que não ganha da versão de Uma Guma, de Careful de Axel Gene, também não tem como. Assim, eu considero que talvez a canção que eu mais gosto do Pink Floyd, essa versão ao vivo de Careful de Axel Gene, que tem Uma Guma. Mas eu gostei também do resultado, é interessante, ficou interessante. Então isso fecha
o disco original, porém essa edição que eu tenho aqui é de 1997 e vem com o CD, o segundo CD, esse aqui, com faixas bônus. Nós temos 8 faixas bônus aqui, sendo que 4 são versões alternativas de Love Scene, do Jerry Garcia, tem chamado versão 1, 2, 3 e 4, mas a versão que está no disco oficial, original, é insuperável. Aqui, eu acho que foi mais para encher linguiça. Eu acho que poderia ter feito o segundo álbum só com as canções que foram rejeitadas do Pink Floyd para essa trilha. Mas temos 4 canções do Pink Floyd aqui, nesse disco bônus aqui, nesse CD bônus. Começando com Country Song, na verdade, né? Que já tinha sido extensivamente veiculado em bootlegs, em piratas, mas com outro nome, que era chamado de The Red Queen Theme, nesses piratas. É uma música que lembra bastante o que o Pink Floyd viria fazer aí no lado B de Atom Heart Mother, por exemplo. A música, também o piano do Richard Wright é bem proeminente aqui, e o David Gilmour canta de uma maneira muito suave também, mas no refrão ele já dá uma pesada. É uma música que eu considero muito melhor que Crumbling Land, nem se compara. Poderia ter até no lugar dela, mas também não está entre as melhores coisas que o Pink Floyd fez. E temos aqui um instrumental um pouco mais longo aí. Aqui ele está intitulado como Unknown Song, mas também em vários piratas ele é conhecido como Rain in the Country. E aqui lembra muito, é um instrumental de violão, é um sintetizador mais discreto ali, e no começo faz 2 coisas que tem só, esses são instrumentos. Depois entra bateria e baixo, uma linha de baixo que seria reaproveitada em Funky Dung, aquele trecho do Atom Heart Mother. E para filme eu acho que seria bem interessante essa canção ter sido incluída. É instrumental também, como eu falei, e o violão lembra muito a parte 1 de The Narrow Way, que está no Maguma também, lembra bastante. Depois temos 2 versões de Love Scene. O Pink Floyd também tentou fazer versões dessa cena de amor no meio do deserto. E a versão 6, que aparece aqui primeiro, é um blues bem rasgado, com o David Gilmour estraçalhando ali na guitarra. E a versão 4 é uma música bem mais intimista, com o piano do Richard Wright, que é o instrumento principal ali. Parece uma música clássica, certo? O Richard Wright deu vazão às suas preferências pela música clássica. E com isso o CD bônus é encerrado. Então, o meu veredito aqui sobre esse álbum, a trilha sonora, apesar de ser, como eu falei no início do vídeo, uma coxa de retalhos, eu acho que vale a pena ouvir. Apesar de ter algumas músicas que não dialogam muito entre si, mas isso também torna a trilha bem interessante. E o segundo CD, aqui o CD bônus, eu preferiria que tivesse as faixas que o Pink Floyd gravou e foram rejeitadas. Porém, na versão de Early Years, ali no CD dedicado ao ano de 1970, o Deviation, praticamente tudo que deve ter sido gravado para esse filme está lá. Então, não houve grandes perdas. Só que a gente demorou muito tempo para isso ser lançado oficialmente. Só em 2016, esse álbum de 1970. Então, lembro novamente a vocês, como sempre lembro, que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!